encontrei no mercado um membro da igreja que fazia tempo que eu não via. E aí eu disse para ele: fulano, domingo tem culto, vamos participar? Ao que ele respondeu assim: bom, vou ver. Se não tiver nada na minha agenda, então eu vou. Se não tiver nada na minha agenda, se eu não tiver nenhum outro compromisso, então eu vou. Essa resposta me mostra ou me faz pensar que há no interior de cada um de nós uma certa hierarquia ou um certo nível de prioridades que a gente estabelece. É ou não é verdade? Nas palavras daquela pessoa, me pareceu assim entender que se não tivesse mais nada, absolutamente nada naquela manhã, então ele iria no culto. Ou seja, qualquer outro compromisso que aparecesse, que tivesse, estaria antes na ordem de prioridade para que ele então participasse. Faz sentido para você essa reflexão? É comum, inclusive, nós ouvirmos em nossos dias a expressão "minha agenda não permite". Certamente você já falou isso também, né? Eu já falei também. Minha agenda não permite. A gente vive num mundo com a agenda cada vez mais cheia, cada vez mais entulhada, eu até diria assim, com tantas coisas, e a gente às vezes parece que o tempo se escorre em nossas mãos, e no final do dia a gente pensa: onde ficou o tempo? E no final da semana a gente pensa: já passou de novo uma semana, já passou de novo um mês, já passou de novo um ano, e quando a gente vê, já passou a vida, e a gente correndo atrás da agenda, correndo atrás dos nossos compromissos. E aí, diante dessa pergunta ou dessa reflexão, eu pergunto: será que nós ainda temos tempo para o essencial das nossas vidas? Aquilo que de fato importa e que nós não podemos ou não deveríamos perder de vista? Será que é mesmo uma questão de agenda? Ou será que é uma questão de prioridades do que nós ocupamos a nossa agenda? Pegou essa reflexão? Será que é mesmo uma questão de agenda, de tempo? Ou é uma questão de prioridades daquilo que nós colocamos na nossa agenda? E já de início, deixa eu dizer que se você está aqui hoje, você está de parabéns, tá? Porque você priorizou estar aqui. Se você está assistindo esse culto, essa pregação, essa reflexão, esse vídeo, meus parabéns, porque você está aqui. E eu espero que vocês fiquem comigo na atenção até o final dessa reflexão, não passe esse vídeo adiante, continua aqui. Priorize esse tempo de estar junto com Deus, de estar refletindo aqui na sua palavra. Nós vamos ver hoje a história de duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus tiveram atitudes, agendas totalmente diferentes. E nós vamos analisar um pouquinho essa história. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, os versículos 38 até o 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Provavelmente Jesus, seus discípulos, seguindo viagem, entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Pegou o enredo da história aqui? Duas mulheres, duas irmãs, recebem Jesus em sua casa. E elas têm atitudes completamente diferentes.
De repente, Jesus está na minha casa, então Marta fica toda agitada e começa a preparar a casa, talvez já antes de Jesus chegar, começa a limpar, varrer, polir, deixar tudo bonitinho, afinal de contas, é Jesus que está para vir na minha casa. Quando Jesus chega, a casa já está pronta, já está arrumada, talvez ela tivesse feito um pão, mas talvez ela tenha pensado, talvez Jesus gostasse de mais algum doce também, então vou preparar mais alguma coisa, e talvez mais alguma coisa, porque não seja suficiente, mas talvez aquilo também seja importante, aquele outro, e quando Jesus chega, já coloca a mesa, prepara todas as coisas, mas sempre tem alguma coisa a mais, e Marta está naquela agitação, tentando fazer o seu melhor para servir Jesus da melhor maneira possível, mas quando ela olha, ela com aquela agenda apertada, está lá a sua irmã, simplesmente sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava dizendo. E ela fica indignada com aquela cena, e parece briga de irmã daí, né? Não sei se na casa de vocês, onde tem irmãos, acontece isso também, né? Olha ele não está fazendo, não está me ajudando, ele que tem que fazer isso, né? E ela vai reclamar para Jesus, provavelmente eles não tinham mais os pais, vai reclamar para Jesus, que talvez para ela fosse figura de autoridade. Olha essa minha irmã, eu estou aqui fazendo tudo sozinha e ela está aqui fazendo nada. Quase assim ela diz, né? Está aqui fazendo nada, está só sentada aos pés de Jesus. Que reclamação, é uma reclamação justa, né? Por que eu tenho que ficar trabalhando, fazendo tudo sozinha? E ela imagina que Jesus, no seu senso de justiça, devesse dizer para aquela irmã que está lá parada sem fazer nada, ó, te mexe, né? Faz alguma coisa também, ajuda a tua irmã aqui nos trabalhos da casa, ajuda a me servir. Mas é isso que Jesus faz? Não, pelo contrário. Jesus olha para Marta, aquela que está agitada, com a agenda cheia, com o coração pulsando, tensa, agitada, com tanta coisa que tem para fazer, e diz... Eu até entendo o tom da mensagem aqui, repete 2 vezes, né? Marta, Marta. Eu imagino ela naquela agitação e Jesus responde com aquela calma. Marta, Marta, você está agitada, ansiosa, correndo de um lado para o outro, fazendo tantas coisas, mas apenas uma é necessária. O que seria talvez essa uma é necessária? Eu entendo da seguinte forma, talvez Marta já tivesse feito um pão para que eles comessem. E o pão já era suficiente para saciar a fome. Não precisava fazer mais aquilo, mais aquele outro, mais aquele outro, mais aquele outro e fazer aquele banquete, aquela fartura. Jesus diz, não, é importante o que você está fazendo, mas basta uma coisa, basta um pão e nós já nos saciamos com esse pão. E aí olha para Maria e diz, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Confrontando ou contradizendo, não indo às expectativas de Marta, Jesus deixa que Maria permaneça sentada aos pés de Jesus. Uma outra tradução mais antiga, inclusive, dizia quedada aos pés de Jesus. Lembra de queda, né? Como se estivesse meio que jogada, deitada ali aos pés de Jesus, só ouvindo o que ele tinha a dizer. Nessa história nós vemos uma visita, Jesus, 2 irmãs e 2 atitudes completamente diferentes na forma de lidar com Jesus. Diz para mim, com qual delas você mais se parece? Não precisa dizer, só para pensar mesmo. Com qual delas você mais se parece? Em relação a Jesus e nas coisas da vida de maneira geral? Eu não quero aqui fazer juízo de valor, porque se você reparar bem, as 2 estão muito bem intencionadas, as 2 querem fazer o seu melhor, mas as 2 têm atitudes diferentes. E ambas são atitudes importantes. É importante preparar a casa, é importante cuidar dos afazeres da casa, inclusive é importante ter algo para servir para uma visita tão importante como é a de Jesus. Não vai deixar tudo em descaso e chega lá na hora não tem nenhum pão para oferecer, não. É importante preparar as coisas, mas também é importante parar para ouvir.
É importante estar simplesmente ouvindo aquilo que Jesus tem para dizer ao nosso coração. As duas coisas são importantes, por isso eu não quero fazer juízo de valor aqui. Tem uma frase muito antiga, atribuída a Agostinho, um dos pais da igreja antiga, que diz assim em latim, ora et labora, que traduzido seria orar e trabalhar. As duas coisas, nem só uma, nem só outra. Orar e trabalhar. Porque se você ficar só orando e esperar que as coisas caiam do céu, não funciona, certo? Mas se você achar que tudo depende de ti e quiser fazer todas as coisas pela tua própria força, sem contar com a ajuda de Deus, é o outro extremo, que também não funciona. Por isso, ora et labora, ora e trabalha. Peça a Deus, confia nele, mas faz aquilo que está ao teu alcance. Uma outra frase que decorre disso diz que ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de você. Interessante essa formulação, né? Não se tem bem certeza de quem ela é, talvez também do próprio Agostinho. Alguns até parafraseiam ela para Lutero, mas não se sabe ao certo. Ora como se tudo dependesse de Deus, como se tudo dependesse de Deus, ora, confia, pede para Ele e trabalha como se tudo dependesse de você. Ou seja, faz o teu melhor, faz o que está ao teu alcance, mas percebe a relação entre esses dois aspectos, orar e trabalhar. Orar sabendo que tudo depende de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de você. Nem só uma, nem só outra. Confiar e fazer. Se empenhar, mas também descansar. Se você pender só para um lado, se você só se empenhar, você vai acabar com a sua saúde, vai acabar com a sua vida e no final das contas não vai fazer tudo o que podia ter feito, se você só se empenhar. Mas se você também só descansar, a coisa também não acontece. Ora e trabalha, confia e faz. A boa medida entre essas duas coisas talvez seja o segredo. E agora sim tem de fato uma frase de Lutero, diz que certa vez Lutero escreveu, comentou assim: hoje eu tenho tanto a fazer que vou primeiro ter que passar umas 3 horas orando. Olha só a lógica por trás dessa fala. Hoje eu tenho tanto a fazer, a minha agenda está tão cheia que eu vou ter que passar no mínimo umas 3 horas orando. A lógica da maioria seria o contrário, né? Hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou ter que orar um pouco menos, eu vou ter que aproveitar esse tempo da oração para adiantar aquilo que eu tenho que fazer. Hoje eu estou com tantas atividades que eu vou ter que focar todo o meu tempo em fazer, em executar aquilo que eu preciso fazer, em cumprir a minha agenda. A lógica de Lutero, ora et labora, parece que está isso. Eu sei que eu dependo de Deus, então primeiro eu vou ter que passar umas 3 horas em oração diante de Deus, contando para Ele sobre aquilo que eu tenho que fazer. E quem sabe até depois, as coisas da minha agenda fluam até melhor. Não sei se você já teve essa experiência, de que parece que quando a gente faz algo muito afoito, quando a gente corre e foca só naquilo, parece que a gente trabalha de uma maneira tão focada, ou até eu diria míope, que a gente não enxerga às vezes outras possibilidades que até facilitariam a nossa agenda. E quem sabe justamente o momento de oração, de se aquietar e colocar inclusive a nossa agenda diante de Deus, quem sabe Deus já não fala para você dizendo, faz isso primeiro, faz aquele outro, começa por aqui e você vai ver que vai ser mais fácil. Quem sabe aquele outro fica até mais tranquilo se você fizer por aqui. Quem sabe Deus já nos orienta e faz todas as coisas, inclusive funcionarem melhor. Não é assim quando você é criança e precisa fazer algo? Se o teu pai estiver do lado e você conversar com ele primeiro, as coisas não tendem a ir melhor? E quem sabe você faz até mais rápido aquilo que precisa fazer, do que se você empenhar toda a tua ingenuidade, todo o teu desconhecimento para fazer aquilo. Conta com o auxílio dele.
E quem sabe as coisas inclusive fluam melhor. Quem sabe ele até diz para você, faz dessa forma que vai ser melhor. Mas olhando para a história de Marta e Maria, eu fico pensando, o que afinal de contas determinou a atitude de cada uma delas diante de Jesus? Pense por um instante. O que afinal de contas determinou a forma com que cada uma delas lidava com a sua agenda? A agenda, no caso das duas, era igual, receber Jesus. Essa seria a agenda, vamos receber visita, tal. Está ali a agenda. Mas a atitude delas foi totalmente diferente, com o mesmo ponto na agenda. Eu só posso concluir, ver se você concorda comigo, que o que fez a diferença foram as suas prioridades. O que uma priorizava mais do que a outra. As suas preocupações talvez eram diferentes e por isso as atitudes de cada uma delas com a mesma agenda foi diferente. Agora pense comigo a partir disso. O que determina as tuas prioridades? O que determina as tuas preocupações? Jesus não pediu para Maria que preparasse um banquete, nem para Marta. Não pediu que a casa tivesse limpa, não foi uma exigência de Jesus. Talvez ela tinha dentro de si, talvez uma necessidade de buscar essa aprovação. Não sei quais as experiências que ela tinha tido com os seus pais, ou sei lá, as experiências anteriores, mas de alguma forma, lá dentro, talvez no coração dela, ela pensasse que se a casa estivesse brilhando, Jesus ia amar ela mais. Se um banquete tivesse farto em cima da mesa, talvez ela pensasse que Jesus ia amar ela mais. Não sei, estou subentendendo aqui. Estou fazendo essa reflexão para a gente pensar, inclusive, nas nossas razões de fazermos o que a gente faz. Talvez ela tinha tido experiências de rejeição e se formou dessa forma, dizendo, não, se eu for muito boa, se eu me superar, então sim é que eu vou ter valorização. Mas será que de fato é necessário tudo isso? Jesus não tinha pedido isso para ela. Será que a gente às vezes não faz demais também, buscando simplesmente aprovação? Será que lá no fundo, muitas coisas que determinam as nossas atitudes e até as nossas pautas da nossa agenda, será que não são só vaidade? Não estou chamando Marta de vaidosa, apenas para a gente pensar. Será que muitas das coisas que a gente se empenha ou pauta na nossa agenda não é só motivado por uma vaidade de aparecer, de mostrar para os outros como nós temos valor? O que os outros vão pensar de mim? Ah, mas se Jesus vier na minha casa e a casa não tiver nos trinques, o que Jesus vai pensar de mim? Ele está vindo com os discípulos dele, né? Aqueles homens, o que eles vão pensar de mim? Ah, se eu não fizer isso, se eu não agir daquela forma, o que vão pensar de mim? E aí às vezes a gente anda sobrecarregado, não dá conta de fazer tudo, porque o que os outros vão pensar de mim? O que determina as nossas atitudes, as nossas prioridades, o que nós pautamos na nossa agenda? Será talvez o lucro, simplesmente o dinheiro? Será que o que manda na pauta das nossas agendas e o nosso empenho é só a busca pelo lucro? Lembro de uma certa vez de um pai que se queixava do comportamento do filho. Ele não sabia mais o que fazer com aquele filho. E ele dizia palavras mais ou menos assim: eu faço de tudo por esse meu filho, me empenho por ele. Eu saio cedo de manhã, trabalho até tarde da noite, e o meu filho apronta cada vez mais, mas dessas parece que não reconhece. E naquela conversa eu fui vendo daquele pai que de fato, ele saía de manhã antes do filho acordar, voltava de noite depois que o filho já tinha dormido, e às vezes passava semana sem encontrar com o filho, morando na mesma casa. E estava preocupado com o mau comportamento do filho. Afinal de contas, ele dava tudo para aquele filho.
Mas será que dava atenção? Ou tudo, na visão dele, talvez era só bens materiais, dinheiro, possibilidade? Eu disse para o meu filho, aquele tênis caro que ele usa, é porque eu preciso trabalhar bastante. O que determina as pautas da tua agenda? O que você prioriza na tua vida? Quais as tuas motivações para você fazer o que faz? Decorrendo dessa reflexão, eu te pergunto uma outra pergunta agora. Você consegue identificar na tua vida preocupações e prioridades exageradas, ou talvez até distorcidas? Pensa uma vez na tua agenda, que tantas vezes é corrida. Você consegue identificar preocupações e prioridades que talvez não precisariam estar lá? Que talvez decorrem de motivações distorcidas, preocupações distorcidas ou sem fundamento? Você prioriza coisas que, pensando bem, nem precisaria? Se preocupa, anda agitado com coisas que talvez nem seriam tão importantes? Consegue identificar alguma coisa assim na tua agenda? Tem certeza que precisa mesmo trabalhar tanto? Tem certeza que precisa mesmo atender esse cliente a essa hora? Além disso tudo, eu diria assim, cuidado com os ladrões do tempo, especificamente do nosso tempo hoje. O que eu chamo de ladrões do tempo? Você tem também? Muitas pessoas hoje vivem com a agenda entulhada e não tem mais tempo para nada. Mas quando vê, passou horas na rede social. Como assim? Tem tempo ou não tem? O que prioriza e o que não prioriza? Falando em rede social, esses dias apareceu para mim um Reels, numa rede social, de um terapeuta, dizendo o seguinte: meu cliente de 7 anos me perguntou por que quando eu estou conversando com ele, eu não fico mexendo no celular. Uma criança de 7 anos com seu psicólogo ou terapeuta, não sei. Por que você não mexe no celular quando está conversando comigo? Entende o que isso denota das experiências dessa criança? Que todas as pessoas, os adultos que convivem com ela, quando estão com ela, conversando com ela, estão com a atenção na tela e não no celular. É questão de agenda? Ou é questão de prioridade? Eu fico pensando, aquele vídeo mexeu comigo. Eu fico pensando como forma a personalidade de uma criança que cresce aprendendo que tudo que passa naquela tela é mais importante do que ela. Uma criança que desde pequena é preterida por algo que passa na tela. Eu fico abismado, às vezes, quando a gente vai na praça e estão lá pais supostamente brincando com os seus filhos, e os filhos estão lá fazendo qualquer coisa, e os pais lá dando risada para a tela do celular, enquanto o filho está lá, tropeça, cai, brinca, faz. Nem aí. É questão de agenda ou é questão de prioridade? Sabe, uma das poucas vezes que eu cancelei um compromisso em cima da hora foi quando eu voltei para casa e decidi só brincar com o Pedro. Cancelei o compromisso em cima da hora. Que irresponsável você, né? Isso foi depois de um sepultamento, onde eu vi as lágrimas de um pai e de uma mãe se despedindo do filho de 8 anos, que havia sido atropelado enquanto andava de bicicleta. Isso mexe com a gente. E eu voltei daquele sepultamento e disse:
Dane-se a minha agenda. Você imagina? Em um momento, tudo está bem, a vida está boa, está perfeita, tudo está caminhando, e no outro momento, tudo muda. Você está lá trabalhando no seu escritório, no flow da vida, de repente toca o telefone, é do hospital. Vem buscar o corpo do seu filho. Agora eu não tenho agenda para isso. Agora eu não posso, tenho que primeiro terminar os meus compromissos aqui. Não é assim que funciona. Onde ficam daí os compromissos de agenda? Será que às vezes a gente não está priorizando o que nem tem tanta importância assim na nossa agenda? Muitas pessoas vivem exaustas e sem tempo para a família, para os amigos, para outras coisas, mas passam horas aí na rede social. Sem tempo para ir no culto, mas passa horas na tela. Não tem tempo para a família, mas se empenha por estranhos. Não tem tempo para as pessoas que ama, mas dedica um tempo exagerado para aquelas pessoas que mal conhece. Já parou para pensar nas tuas prioridades? Tem inclusive aquele ditado, que diz: o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Você já parou para pensar no que você vai levar dessa vida? Lembra daquela música dos Titãs, Epitáfio? Conhece? Epitáfio é a inscrição na lápide do túmulo, Diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Deveria ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Já ouviu essa música? Não é cristão o que escreveu. É apenas uma reflexão secular sobre o que se leva dessa vida e o que se faz dessa vida, sobre o que se coloca na própria agenda, sobre o que se prioriza nessa vida. Diante disso eu te pergunto, a tua agenda te permite apenas sentar aos pés de Jesus? Que bom que você está aqui, a gente está fazendo isso, A tua agenda te permite apenas sentar aos pés de Jesus? No versículo 41, Jesus disse: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Será que tudo que você está fazendo de fato é necessário? Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quero te convidar a se sentir agora e se imaginar como uma criança, apenas desfrutando da presença de Deus. Você consegue só se aquietar diante de Deus? Só estar diante dele? Sabe, às vezes nós enchemos as nossas agendas de coisas para fazer, e muitas vezes de coisas inclusive para Deus. E às vezes esquecemos de simplesmente estar com Ele. Uma pregação que eu certa vez ouvi sobre esse texto bíblico, o pregador dizia: o importante não é fazer as coisas para Jesus, é fazer as coisas com Jesus. Não para Jesus, mas com Jesus. E talvez nesse momento a única coisa que Ele esteja te pedindo: senta aqui no meu colo, recebe o meu abraço, vamos só conversar um pouquinho, vamos só estar junto. Mas às vezes a gente enche a nossa agenda com tantas coisas.
Sabe, às vezes quando a gente recebe visita, a gente faz isso também, né? A gente está tão ocupada que a visita veio para nos visitar, para estar conosco, e no final das contas a gente correu tanto que nem aproveitou a própria visita, né? E às vezes a própria amizade fica em segundo lugar. Já tem que estar colocando a mesa, tirando a mesa, lavando a louça, arrumando tudo. E onde fica simplesmente a vida? A tua agenda te permite simplesmente desfrutar da presença de Deus? Simplesmente estar com Ele? Sem nenhuma agenda, sem nenhum compromisso, simplesmente estar na sua presença. Assim como se você tem essa oportunidade, simplesmente sentar do lado do teu Pai, talvez conversar despretensiosamente. Não apenas trabalhar para Ele, não apenas relatar, não apenas pedir coisas, simplesmente estar com Ele. Bom, eu falei daquele homem que viria no culto caso tivesse tempo na sua agenda, né? Mas eu preciso compartilhar também coisas boas. Muitas vezes já me aconteceu de eu chegar e ver a pessoa e dizer: fulano, mas você não estava viajando? Eu achei que você não estaria no culto hoje. Ele disse: não, pastor, eu me reorganizei para estar aqui. Voltou antes da viagem, de serviço, sei lá do que, para poder estar no culto. Mas claro, não é só aqui no culto que nós estamos diante de Deus, você entende isso, né? Mas que Deus coloque em nossa vida as prioridades corretas para que também a nossa agenda se encaixe da melhor maneira possível. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém?